Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao 3D Concursos. A gente está aqui para corrigir a prova aplicada para auditor, analista de controle interno, que faz parte, são os servidores que fazem parte do sistema de controle interno da Prefeitura de Maceió. A prova ocorreu no último final de semana, né? Deixa eu até ver que dia hoje aqui, dia 12. Então, final de semana passado, 13, então foi dia 7. Dia 7 foi aplicada a prova, o gabarito saiu dia 11 à noite e hoje a gente está comentando essa prova aqui, um dia depois de ter saído o gabarito oficial. Eu preparei as questões, mas não cheguei a ver as questões, a gente vai ver as questões agora. E aí eu só marquei as respostas e vamos avaliar se tem ou não algum recurso, se cabe ou não algum recurso. Lembrando que, para quem está assistindo esse vídeo, se você quiser acessar todas as provas, as principais provas que cobraram AFO e contabilidade pública em 2016 e 2017, eu convido você a entrar no site do 3D Concursos. Tem uma aba lá chamada Material Gratuito e dentro dessa aba tem um curso chamado Coletânea de Provas Anteriores, AFCASP. Todas as provas estão lá organizadas. Lá dentro tem um link do vídeo que traz para o canal do YouTube. Vamos lá? Vamos dar início então. Então, na lista de controle interno, Prefeitura de Maceió, a banca foi a própria Universidade Federal de Alagoas, utilizando essa COPEV. COPEV é a mesma coisa, né? Digamos assim, o CESP, né? O CESP está para a UNB, que agora é SEBRASP, assim como essa COPEV está para a Universidade Federal de Alagoas. A gente vai comentar a prova tipo 2. Quero deixar registrado aqui um agradecimento ao aluno Johnny Ribeiro, porque ele me mandou a prova. Então, isso é uma prática. O primeiro aluno que me manda a prova, ou quando é muita gente ao mesmo tempo que me manda, eu faço esse agradecimento a mais de um. Mas nesse caso ele me mandou, foi o primeiro mesmo, com muita antecedência. E aí a gente está comentando a prova a partir do arquivo que ele me mandou. Beleza? Então vamos lá. Questão 29. O PCASP, que é o Plano de Contas aplicado ao setor público, é a estrutura básica da escrituração contábil contendo a relação padronizada de contas contábeis para que os atos e fatos praticados pela entidade sejam registrados contabilmente de forma padronizada e sistematizada, dados acerca do PCASP, sistematizada, ponto. Acerca do PCASP, dadas as alternativas, aí vamos lá. A LRF atribuiu à CGU a competência para edição de normas gerais para a consolidação das contas públicas, visto que esse é o órgão responsável pela contabilidade da União. Aqui tem um erro. Aqui seria a Secretaria do Tesouro Nacional. Aí o que é que a gente faz numa questão dessa? Se a gente já sabe que a 1 está errada, a gente já marca errado aqui, errado aqui, errado aqui. Ou seja, você já ficou entre a letra B e a letra C. É assim que se faz prova de concurso. Aí o que é que você vai fazer agora? Porque você tem certeza que a questão está errada. Um dos objetivos é atender a administração direta e a administração indireta das três esferas, inclusive quanto às peculiaridades de empresas estatais dependentes e dos regimes próprios de previdência social. Isso está certo. Mas vamos supor que você ficou nessa dúvida de administração indireta e regime próprio, né, dos servidores. Mas ela está certa. Então, você já viria para cá. Mas vamos supor que você ficou com dúvida. Então, vamos para a 3. O PCASP está estruturado com as seguintes naturezas de informações. Natureza orçamentária, certo. Patrimonial, certo. Financeira, aqui está errado. E controle está certo. Só são, pessoal, 3 naturezas de informação, certo? Que representam, na verdade, os sistemas, subsistemas que existiam. Então, os subsistemas, sistemas estão incorporados dentro dessas naturezas de informação. Então, a 3 está errada. Então, como a 3 está errada, não pode ser a letra B. Então, se você ficou até com dúvida na letra na 2, mas é quando você vê a letra, o item 3, como o item 3 está bem errado, o item 3 está errado mesmo aqui, ó. Então, não pode ser nem 3, nem 1. Então, a 4 está certo, mas vamos ver a 4 mesmo assim. Todos os órgãos e entidades da administração direta e da administração indireta dos entes da federação, incluindo seus fundos, autarquias, inclusive as especiais, fundações e empresas estatais dependentes, estão obrigados à adoção do PCASP, certo? Uma dica, se numa prova fala PCASP, porque o PCASP está dentro do MCASP, que é o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Os conselhos profissionais eles não estão abrangidos pelo PCASP, pelo MCASP, mas eles são obrigados a adotar a estrutura conceitual, beleza? Só uma dica aí, a gente já fez vários vídeos sobre isso aí. Agora, questão 31. A prefeitura de uma cidade fez uma operação de crédito para a construção de uma obra pública no valor de R$ 2 milhões, com prazo de amortização de 30 meses e taxa de juro mensal de 3%.
De acordo com a Lei 4.320, a amortização desse financiamento é, ora, a amortização da dívida é uma despesa de capital. Então, já ficou claro aqui, ó. E os juros? Os juros é despesa corrente do tipo, de acordo com a Lei 4.320, transferências correntes. Então, aqui não tinha nenhuma dúvida, gabarito B, concordo com a banca. 32, aqui tem que fazer um cálculo. A prefeitura de uma cidade efetuou o levantamento dos itens patrimoniais com o objetivo de reavaliação ou reconhecimento de perdas. Os veículos da entidade estavam contabilizados com valor líquido contábil de 800 mil, estando 50% depreciados. Então, vamos lá. Valor contábil bruto ele não deu. Certo? Ele deu o valor contábil líquido, que foi 800 mil. Ó, estavam contabilizados com valor líquido de 800 mil. A entidade prevê recuperar pelo uso futuro desse ativo o valor de 760 mil. Então, valor de uso. R$760 mil. O valor de mercado desses veículos atualmente é de 730 mil, considerando os custos de alienação de 15, ou seja, considerando os custos de alienação de 15. Então, valor de alienação. Aqui vai ser 730. Aí alguém poderia ficar na dúvida, será que eu tenho que subtrair os 15%? Será que os 15% já está dentro? Se ele estiver dentro, não tem problema. Se ele tiver que subtrair, o valor ainda vai ficar menor, certo? Então aqui ficou 730, pode ser que tenha ou não, menos 15%. Mas isso não importa. Por que não importa? Porque a gente precisa calcular o valor recuperável. E o valor recuperável é o maior dos dois valores aqui. Então, entre 760 e 730, ou 730 menos alguma coisa, qual é o maior valor? 760. Então, o valor recuperável é 760. O que é que você faz agora? Você compara o valor contábil líquido com o valor recuperável. Você está vendo que tem uma diferença. Essa diferença é que é um impairment. Então, você tem que reconhecer uma perda de 40 mil, concordo com o gabarito da banca, sem recurso. Questão 36, sobre a LRF. De acordo com a LRF, após a publicação dos orçamentos, o Poder Executivo deve estabelecer a programação financeira e o cronograma de execução mensal e desembolso, incluindo os recursos legalmente vinculados à finalidade específica, os quais serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorreu o ingresso. Beleza, esse foi o gabarito, concordo, mas vamos olhar as outras. As previsões de receitas de operação de crédito não poderão ser superiores às previsões fixadas para as despesas correntes constantes do projeto de lei orçamentária, devendo essas previsões ser restritas ao crescimento econômico e às variações ocorridas no país. Primeiro, que as operações de crédito não devem, em regra, superar as despesas de capital. Então aqui já tem um erro. Isso aqui é em regra. Porque isso aqui é a regra de ouro. E a regra de ouro, a gente sabe que a regra de ouro tem exceções. Beleza? Então vamos lá. Cabe aos entes da federação a responsabilidade na gestão fiscal, devendo efetuar a previsão efetiva arrecadação de todos os seus tributos de sua competência, bem como receber transferências voluntárias de tributos, independentemente do cumprimento da previsão de receitas. O erro está mais ou menos aqui, ó, de novo. Ó. Cabe aos entes da federação a responsabilidade na gestão fiscal, devendo efetuar a previsão, certo? A instituição, está faltando aqui um pedaço, mas isso aqui não estaria errado não. Só por isso aqui. A instituição, a previsão e a efetiva arrecadação de todos os tributos constitucionais de sua competência. Se parasse aqui, eu diria que está certo. Bem como receber transferências voluntárias de tributos. Ou seja, não tem essa história de receber transferência voluntária de tributo, certo? Independente do cumprimento da previsão de receitas,
Então essa parte aqui final que ficou estranha, ele inventou, ele colocou. O que é que eu acho que ele quis dizer? Mas ele não disse isso, mas o que é que eu acho que ele tentou dizer, mesmo para mostrar que a questão estava errada, mas acabou ficando confuso. É que se o ente ele não institui, prevê, arrecada os impostos, ele não pode receber transferência voluntária. Foi isso que ele tentou abordar, mas ficou confuso. Confuso, você tem a letra A que está certa, essa aqui também fica errada. Letra D. Os municípios devem ter sua despesa total com o pessoal, incluindo o Poder Legislativo Municipal e o Tribunal de Contas do município, em apuração, em cada período de apuração limitada a 50% da receita corrente líquida, podendo exceder nos casos de contratação de cargos comissionados. Falso. Cargos comissionados são servidores públicos para todos os efeitos da LRF. Eles entram no cálculo. Então, o valor dos cargos comissionados não fica fora do cálculo da despesa com o pessoal. Então, aqui também está errado. O ente público poderá conceder incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorre renúncia de receita, desde que efetue a estimativa do impacto orçamentário e financeiro, não seria econômico, e que esse incentivo ou benefício causará nos 2 exercícios seguintes ao da concessão, certo? Então, deixa eu ver aqui. Desde que efetue a estimativa do impacto orçamentário, para o exercício de referência, os 2 seguintes. Seria o seguinte. Para o exercício de referência, e os 2 seguintes. Beleza, pessoal? Então aqui também está errado. 37, ok. 38. A respeito das despesas públicas, marca a alternativa correta. A liquidação da despesa representa o estágio em que ocorre o pagamento do direito adquirido pelo credor. Não, isso aqui seria pagamento. Os juros, as comissões e outros encargos de operação de crédito classificam como se despesas orçamentárias de capital corrente. A lei do orçamento anualmente aprova um quadro de cotas semestrais de despesa. Aí, a dica é a seguinte. Como está se fazendo uma prova de nível estadual, municipal, aí você tem que lembrar também da Lei 4.320. Na Lei 4.320 são cotas trimestrais. Trimestrais. Mas eu vou te dar uma dica. Pela LRF, as cotas da despesa são cotas mensais. Pela Lei 4.320, trimestrais. O que é que está certo na prova? As duas. Vai depender do que perguntou. Mas aqui, no meu entendimento, ele estava querendo ouvir cotas trimestrais. Beleza? D. Então, a letra A estava errada, B também, a C também. D. As despesas públicas relacionadas com o consumo de energia deverão ser pagas através de empenho por estimativa, havendo complementação caso o valor empenhado seja menor que o valor real da despesa, certo? De acordo com a LRF, no final do exercício, as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas serão inscritas em restos a pagar, independentemente das disponibilidades financeiras, dependendo das disponibilidades financeiras. Então, isso é importante. Uma dica. Teve uma prova em 2016, que foi a prova do TCE Paraná. Caiu uma discursiva sobre isso. Então, assim, o que é que está escrito na LRF? Que o governante, o chefe do executivo, ou o chefe do poder, ele só pode passar restos a pagar para o próximo governante se ele tiver disponibilidade financeira. Por isso que essa questão já está errada também. Mas o que é que foi cobrado na prova do TCE Paraná que tem a ver com esse assunto? Que também está na coletânea de provas. É que, independente de ser o último ano do mandato, essa regra ela é observada em todos os anos. Então você tem que ter cuidado, porque pode cobrar as duas coisas. Pode cobrar nos últimos 2 quadrimestres, mas pode cobrar, se não fala nada, independente de quadrimestre, independente de ano, todo ano você só inscreve em restos a pagar, certo? O que você tem de disponibilidade financeira. Seria uma boa prática, que é colocada e consta nos manuais da STN. Qual manual consta isso? Tem um manual que diz isso, que eu acabei de falar.
Manual de Demonstrativos Fiscais, beleza? Então aqui está errado. Questão 39. É nesse contexto o orçamento programa. Ele quer saber o que é o orçamento programa. É um plano de trabalho elaborado com o objetivo de mostrar à população e ao legislativo o que será realizado em determinado período por meio de programas e ações e quanto eles irão custar à sociedade. Esse é o gabarito. Vamos olhar as outras. Compreende todos os investimentos realizados pelo governo nas empresas estatais, do qual ele participa direto ou indiretamente, possuindo a maioria do capital social com direito a voto. Esse conceito aqui seria de orçamento de investimento. Abrange todas as entidades da Seguridade Social. Isso aqui seria o orçamento da Seguridade Social. É o tipo de orçamento que abrange os recursos dos poderes executivos, legislativo. Esse aqui seria o orçamento fiscal. É um instrumento de planejamento qual obriga que cada administrador faça a demonstração e a fundamentação dos recursos solicitados. Isso aqui você poderia ficar até na dúvida. Mas entre esse aqui e a letra A está mais completa, então fica com a letra A. Não tem, veja o recurso. Assinale a opção que indica uma das finalidades do controle interno. Propiciar que as informações pela contabilidade sejam válidas, mesmo que intempestiva. Esse intempestivo aqui está errado. Detectar as práticas ineficientes, erros. O objetivo não é detectar fraude, erros, essas coisas. Está errado. Efetuar os registros contábeis. Também não é o objetivo do controle interno. O D está certo, que é salvaguardar ativos e assegurar a veracidade dos componentes patrimoniais. Tornar obrigatória a adesão às normas e diretrizes fixadas a entidades. Isso aqui seria mais na área de compliance. Isso aqui também não está nos objetivos do controle interno. Então, concordo com o gabarito. A respeito dos princípios orçamentários, assinale a opção correta. O princípio da exclusividade determina que o orçamento não deverá conter nenhum dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, com exceção à autorização de abertura de créditos. Aí ele coloca aqui o erro. Especiais e extraordinários aqui seria suplementar. B. O princípio do orçamento bruto prevê que todas as receitas e despesas devem ser registradas no orçamento público pelo seu valor total e bruto, sendo permitidas apenas as deduções de transferência. Esse princípio não tem exceção. Errado. O princípio da universalidade prevê que o orçamento público deverá ser universal, de modo a abranger todas as unidades federadas. Falso. Cada ente da federação tem seu orçamento. Ele está falando que vai ter uma LOA para todos os entes da federação. Totalmente equivocado. D. O princípio da unidade estabelece que o orçamento público deverá ser único, qualquer que seja o ente, de modo a evitar a existência de orçamentos paralelos da mesma pessoa política. Verdadeiro, esse é o gabarito. O princípio da anualidade prevê que o exercício orçamentário deverá ser delimitado, de acordo com as atividades desempenhadas por cada ente, podendo coincidir com o ano civil. Falso. Coincidindo com o ano civil. Então aqui está errado também. Então gabarito D, pessoal. Não vejo possibilidade de recurso nessa questão. 45. Determinada entidade teve seu orçamento aprovado. Beleza. Aqui ficou receitas correntes e de capital ficou 230. E aqui despesas correntes e capital ficou 210. Durante a execução do orçamento, a arrecadação de receitas foi de 230. De acordo com o PCASP, assinale a alternativa que indica o lançamento contábil de arrecadação das receitas. Então, esse aqui é um lançamento que eu ensino em sala de aula, que é o seguinte, é o CEPO e é um lançamento vertical, porque é um lançamento de execução. Tem uma dica para isso aí. Primeiro é o CEPO, controle de execução do planejamento e orçamento. E por que é um lançamento vertical? Porque você só vai trabalhar com a classe 6. E como seria o lançamento? Você tem aqui o 6.2, aí você seria receita a realizar, e você teria a conta receita realizada. Aí, quando você aprovou o orçamento, você tem uma receita realizada de 230. Aí o que é que você vai fazer? Você vai zerar isso aqui e vai jogar 230 aqui. Aí o que é que acontece? Você tem uma conta que é credora e que ela deve ser diminuída. E tem outra conta que é devedora. Então você vai debitar receita realizada. Desculpa, você vai debitar receita a realizar, porque aqui é conta credora, ó, credora. Então, se aqui é uma conta credora e você quer diminuir, você debita a receita a realizar.
E se aqui é uma conta credora e você quer aumentar, você acredita receita realizada. Por isso que o gabarito é letra E. Questão 48. A Lei 4.320 define demonstrações contábeis. A demonstração que apresenta a receita e despesa orçamentária. E os recebimentos e pagamentos extra-orçamentários. E os saldos em espécie só pode ser uma, é o balanço financeiro. Beleza, pessoal? Então, assim, a prova não foi difícil. A prova estava dentro do esperado. Quem eventualmente fez algum curso comigo sabe que as questões dessa prova foram fáceis. E, lembrando, eu não falei isso em toda a prova, não. Tem provas aí que, se você for ver os vídeos para trás, que eu falei, cara, essa prova aqui foi difícil. Certo? Uma das provas recentes que está próximo dos comentários dessa é a prova da Artesp. FCC aplicada. A Artesp é uma agência reguladora de transporte de São Paulo. Dê uma olhada nessa prova. Certo? Então, pessoal, ficamos por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo encontro. Valeu!